Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no livro de Daniel, e hoje o capítulo onde nós estaremos meditando será o capítulo número 6. Então estaremos meditando em Daniel, no capítulo 6. Nós vamos primeiramente fazer uma leitura do verso 1 até o verso 9. Então Daniel 6, do verso 1 até o verso 9. Daniel, capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 até o verso 9, e conforme nós formos expondo a palavra do Senhor, a gente vai lendo os demais versículos. Espero que todos tenham encontrado. Diz assim, então, a palavra do Senhor, a partir do verso 1. Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, ao menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dario viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Amém? Amém. Se eu perguntasse para os irmãos nessa noite, o quão longe você iria pela manutenção da sua fidelidade a algo ou a alguém? O quão longe nós iríamos na manutenção da nossa fidelidade ao nosso Deus? O texto de hoje, o capítulo 6, que nós iremos meditar, vai nos trazer o exemplo de Daniel, um servo do Senhor, um homem íntegro, e vai nos trazer também o exemplo de como Deus é soberano e como Deus, ele está no controle de todas as coisas. Então, pautado nisso, eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite sobre o tema fidelidade e perseverança em meio às dificuldades. Fidelidade e perseverança em meio às dificuldades. E seguindo a nossa tradição aqui, durante essa nossa exposição, aqui no livro de Daniel, nós temos dividido o texto em alguns movimentos, que nós temos chamado de cenas. Então, partindo da primeira cena, que foi essa onde nós efetuamos a leitura do texto, o texto vai nos mostrar aqui que o rei Dario, ele resolve organizar a administração do reino. Então, a primeira coisa que a gente pode começar a identificar nesse texto que a gente leu, é que não temos mais o rei Belsazar. O Império Babilônico não existe mais, o rei Nabucodonosor não existe mais, o rei Belsazar não existe mais, agora nós temos um novo rei, que o texto chama de rei Dario. Quando nós olhamos para esse texto, então, ali o rei Dario, existe até uma polêmica se o rei Dario seria o mesmo do rei Ciro, seria, de repente, a mesma pessoa que
atendesse ali por dois nomes diferentes, né, tivesse ali em algum momento um nome diferente. Não vamos entrar nesse mérito, porque o texto é bem extenso, tem muitos pontos bacanas para a gente tirar de lição para a nossa vida, mas fato é que esse Dario, esse rei, eu chamarei de rei, seguiremos por esse caminho, ele decide então organizar a administração do reino ali logo nos seus primeiros anos de reinado. Então ele resolve instituir 120 sátrapas, que estariam à frente de 120 satrapias. Certamente os irmãos não devem ter entendido. Vamos colocar então de uma forma mais didática para que fique mais tranquilo da gente entender. O rei resolveu dividir o seu reino em 120 partes, 120 províncias de repente, e sobre essas 120 províncias colocar 120 líderes, que o texto chama de sátrapas. Podemos pensar uma espécie de governador. Então, se a gente pensar em uma pirâmide, teríamos o povo na base da pirâmide, acima nós teríamos 120 sátrapas que estariam liderando todo o povo, acima desses 120 nós teríamos os 3, da qual Daniel fazia parte, e acima desses 3 havia apenas o rei. Mas diz o texto que Daniel era alguém que se destacava. Lá o verso 3 vai mostrar que Daniel se destacou. O texto também vai mostrar lá no verso 3 que em Daniel havia um espírito excelente. Então ele chamou a atenção do rei, e o rei então tinha por desejo colocá-lo acima de todo o seu governo, acima de todos aqueles líderes. Então, se a gente pensasse nessa reorganização, nós teríamos a base, o povo na base, acima do povo nós teríamos esses 120 sátrapas, acima dos 120 nós teríamos os 2, não teríamos mais 3, porque Daniel seria promovido, e acima deles teríamos Daniel, e acima de Daniel apenas o rei. Então, Daniel seria aquele que estaria à frente de tudo, apenas abaixo do rei. Então, se a gente pensar em uma promoção, promoção é algo que gera inveja, promoção é algo que gera discórdia. Se nós, então, olharmos para esse texto e pensarmos o que isso pode ter provocado no coração daqueles homens que resolveram armar ali uma cilada, né, tentaram ludibriar de alguma forma ao rei, para que o rei assinasse um decreto e então armasse uma arapuca ali para pegar, né, para eliminar Daniel, ou pelo menos tirá-lo de cena de alguma forma. Então, a gente vai ver que tudo isso foi motivado por algo que o texto não coloca de forma direta, mas a gente pode tentar pensar aqui que pelo menos 2 motivações seriam possíveis. A primeira motivação seria, de repente, a inveja. Porque se nós pensarmos, quem era Daniel? Daniel era alguém que veio como escravo, exilado. Se a gente pensar, por exemplo, na idade de Daniel, se a gente lembrar lá do capítulo 1, quando nós meditamos sobre, nós pensamos aqui que a idade de Daniel seria ali algo em torno de 15 anos, alguém ali na sua adolescência. Entre o capítulo 1 e o capítulo 6, aproximadamente 70 anos se passaram. Se a gente fazer rapidamente uma conta de padaria, 70 mais 15, 85. Daniel já era uma pessoa de idade, poderíamos chamá-lo de seu Daniel. Seu Daniel ali na sua terceira idade, se destacando no reino. E se nós pensarmos naqueles homens, chamaríamos hoje de locais, de nativos. E aqueles homens ali, certamente muito mais novos que Daniel, e de repente Daniel vai ser promovido e eu não, que história é essa? Então, talvez um dos motivos seria a inveja. Um outro motivo certamente poderia ser a fidelidade ao rei. Você pensa, dentro de um contexto administrativo, se você quer fazer algo ilícito e tem alguém que não pactua com aquilo que você deseja fazer, certamente esse alguém será um empecilho para você fazer ali as suas falcatruas. Então, certamente, uma dessas 2 motivações passava pela mente daqueles homens. E aí a gente vai ver que lá nos versos 6 e 7, esses conspiradores, eles propõem uma lei que determine que as orações só podem ser feitas ao rei.
Então, se a gente olhar os versos 6 até o verso 8, olha o que o texto ele vai nos mostrar. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dario vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione o interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus, e não a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então, a gente vai analisar aqui que o rei, ele é ludibriado. Se a gente pensar, como que 120 sátrapas, que eram pessoas que estavam ali responsáveis por administrar o reino, se a gente pensar que tinham pessoas que estavam mais próximas, no sentido de localização, a gente certamente vai pensar que também existiam pessoas que estavam mais longe. Será que aqueles que estavam mais longe, será que eles sabiam disso? E se a gente pensar, eles afirmam que os presidentes, todos os presidentes sabiam. Como que Daniel sabia se aquilo ia contra ele, contra os princípios dele? Certamente aquilo era mentira. Então a gente vai ver que o rei, ele cai no canto da sereia, ele é ludibriado, e então o rei vai e assina aquele decreto, aquele interdito, é o que está lá no verso 9, que foi o último verso que nós lemos. O interdito seria um documento de interdição, um documento proibitivo. Então o rei vai lá e assina, né? Nos parece, olhando aqui para o texto, que de repente o rei nem escreveu nada. Já chegou tudo mastigadinho para ele, porque aqueles homens já chegam dizendo tudo, o prazo, o texto, já estava tudo ali mastigado. Então, meus amados irmãos, a gente vê que o rei, ele foi ludibriado. E se a gente puder pegar uma aplicação prática aqui já para a gente, já dessa primeira parte, cuidado com as ofertas que a gente recebe. Diariamente nós somos aliciados por diversas ofertas. O tempo todo a gente recebe muitas ofertas. Quando a gente recebe uma oferta, certamente ela vem bonita, ela vem formosa, ela vem com cara de doce, tem cheiro de doce, aquela cobertura caramelizada, aquele cheirinho maravilhoso de doce. Parece mel, mas quando a gente morde, o fel escorre. Quando a gente morde, o veneno vem. E aí, quando a gente percebe, já é tarde demais. Quantas são as ofertas que a gente recebe? Cuidado com as palavras. Quem sabe algum dos irmãos já recebeu aquela palavra: olha, você é tão bonita para fulano. Você é tão inteligente para fulana. Você é tão inteligente. Você merece um emprego melhor. Eu tenho algo melhor para você, é só assinar aqui. É só modificar um documento. Essa petição aqui é só botar uma palavrinha aqui, ó. Não, só isso. É só uma mentirinha. As ofertas, elas vêm para nos ludibriar, para nos enganar. E esse rei, quando ele percebe, já era tarde. Então a gente percebe que esse rei, ele é ludibriado e ele assina esse interdito, ou essa proibição. E a gente vai ver que o comentarista, o Dugd, ele vai trazer para a gente um comentário a respeito de tudo isso aqui. Olha o que Dugd ele vai mostrar para a gente. Provavelmente, Dario viu a lei mais como um decreto político do que religioso, um meio de unir o domínio por identificá-lo como único mediador entre as pessoas e seus deuses, a fonte de suas bênçãos. Esse decreto, portanto, funcionava de maneira similar à enorme estátua de ouro de Nabucodonosor, que nós estudamos lá no capítulo 3. Sem dúvida, Dario ficou lisonjeado pela ideia de os oficiais proporem esse novo decreto. Tão lisonjeado que não notou que Daniel não estava entre eles. Quaisquer que tenham sido os motivos do rei, ele rapidamente assinou o decreto que passou a vigorar como lei dos medos e dos persas, que não pode ser alterada. Então observe que o rei, ele foi ludibriado
e assinou o decreto. E aí, depois que o rei assinou esse decreto, esse interdito, o rei estava em uma sinuca de bico, porque não tinha mais o que ele fazer. A gente vai voltar nesse ponto daqui a pouco, mas aqui a gente vai ver que a página, ela vira. Aqui a página vira, a cena 1 se termina, e nós vamos então para a cena de número 2, onde Daniel ele é flagrado orando lá nos seus aposentos. Então veja o que a segunda cena ela vai mostrar para a gente, os versos 10 e 11, o texto vai mostrar para a gente. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelho, orava e dava graças diante do seu Deus, como era seu costume. Então aqui a gente vai ver que Daniel, ele não se dobrou diante do decreto do rei, ele não interrompeu aquilo que ele estava acostumado a fazer, ele continuou a sua vida de oração, ele não interrompeu. E eu separei alguns textos aqui que falam sobre oração, eu vou pedir, se a irmã puder colocar, alguns textos que falam em oração. E, por exemplo, se a gente olhar o texto lá, que Paulo ele escreve lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, Paulo ele nos instrui, por exemplo, orai sem cessar. Certamente era algo que, embora Daniel não conhecia, a gente está falando de centenas de anos antes, mas era algo que Daniel fazia. Ele orava constantemente, o texto vai dizer que ele orava 3 vezes ao dia, várias vezes no texto a gente vai ver a palavra constantemente. Então, Daniel tinha uma rotina de oração, é fato. Se a gente olhar, por exemplo, o exemplo de Davi, lá no Salmo de número 55, Davi, ele vai nos mostrar, né? Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Então, quando a gente olha para o Salmo 55, a gente vai ver algo que era prática de todo judeu, ou pelo menos da grande maioria, aquele que fosse um judeu fervoroso, um judeu realmente praticante, ele orava 3 vezes ao dia, a gente vai ver isso em diversos salmos, e aqui no 55 fica bem explícito, a gente vai ver que o judeu ele orava 3 vezes ao dia, pela manhã, ao meio-dia, depois à tarde. Então, a gente vai ver que ele certamente deveria conhecer esse salmo, e como um bom judeu, também fazia isso. Quando nós olhamos, por exemplo, a oração que Salomão fez, lá em 1 Reis, o capítulo 8, o texto que nós lemos aqui no momento de contrição, o texto que também é repetido lá em 2 Crônicas, lá no capítulo 6, a gente vai ver que Salomão, ali na sua oração, ele fazia aquela oração de consagração do templo, pedindo a Deus que todas as orações que fossem feitas ali no templo, que o Senhor ouvisse aquelas orações. E não somente as orações que fossem feitas no templo, mas ali já prevendo, Salomão ele já vê ali que o povo pecaria, que o povo erraria, que o povo seria levado cativo, e de onde o povo tivesse, que o povo orasse em direção a Jerusalém, estendendo as suas mãos, colocando a sua oração direcionada para Jerusalém. Ele pedia ali que Deus ouvisse as orações, e era algo que Daniel também fazia aqui no texto que nós lemos. E quando nós olhamos também o ensinamento do Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, o verso 6, um dos famosos ensinamentos de Jesus sobre a oração, Jesus ele vai falar, mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Irmãos, e agora? Daniel estava orando em secreto? Será que Daniel estava orando em secreto? Aparentemente, nós temos um problema aqui. Concordam, sim ou não? Era o que Daniel estava fazendo? Será que Daniel estava orando escondido? Não era exatamente o decreto do rei?
Para a gente entender o que está se passando aqui, do Guide, o comentarista, ele vai trazer para a gente o entendimento para que a gente não fique com nenhuma dúvida. Observe o que Ian do Guide ele vai nos mostrar. Preste atenção, porque isso aqui é bem importante. Olha, não havia qualquer mandamento que requeresse que Daniel buscasse a Deus dessa forma, mas ele tinha feito disso um hábito. Como resultado, o que é notável em seu comportamento nem é tanto que a crise o tenha levado a se ajoelhar, mas que, pelo contrário, ele não tenha quebrado a sua rotina de oração. Ele não se escondeu em alguma sala interna para orar, na esperança de permanecer escondido. Agora, preste atenção. Quando orar se torna moda, orar em secreto talvez seja uma boa. Mas quando a oração é proscrita, ou seja, proibida, orar em secreto se torna um ato de covardia. Isto significaria fingir cumprir um decreto que colocaria Deus fora de nossa vida. E isso era algo que Daniel não estava disposto a fazer. Compreende? Então, se por um lado Jesus ensina que a oração, ela deve ser no nosso quarto, de forma restrita, de forma secreta, não é algo para a gente sair por aí mostrando. Mas, por outro lado, a gente vê Daniel orando. O texto mostra que ele orava no seu quarto, no segundo andar, com as janelas abertas, e ele orava. E todo mundo sabia que ele orava. Alguns vão dizer que esse decreto não funcionaria se Daniel não fosse uma pessoa de oração. Mas todos sabiam que Daniel era uma pessoa de oração, e por isso aquele decreto funcionaria. Mas aí do Guide, ele vem nos mostrar que a oração, quando se torna moda, é recomendado que a gente se esconda, que a gente ore em secreto, que a gente esteja no nosso canto. A oração certamente não é algo para a gente ficar por aí fazendo disso um outdoor. Mas quando nós olhamos para Daniel, nós vamos ver que Daniel, ele não tinha motivo para se esconder. Porque se era um decreto, se ele se escondesse, se ele orasse em oculto, se ele orasse em secreto, certamente ele estaria se omitindo, ele estaria fingindo cumprir um decreto. Isso seria uma mentira. Isso era algo que Daniel não estaria disposto a fazer. Daniel não negociava a sua rotina de oração. Irmão, se a gente puder pegar uma aplicação bem prática aqui para a gente, desse ponto, dessa rotina, dessa vida de oração de Daniel, tem um aspecto que a gente não deveria negligenciar, irmãos. É algo que é extremamente importante. Nós estamos aqui reunidos, cultuando ao Senhor em comunidade. É algo maravilhoso. Ontem nós estivemos na casa do nosso irmão André, reunidos, louvando, adorando ao Senhor, aquele culto no lar, bênção de Deus. É maravilhoso quando nós estamos juntos, adorando ao Senhor, e é o que o Senhor nos ensina. Mas se nós pararmos para pensar, 2 ou 3 horinhas que nós passamos aqui na igreja, às vezes é tudo que uma pessoa tem de devoção a Deus em sua vida. Será que só isso é suficiente? Existe um aspecto pessoal do cristianismo. O chamado do Senhor Jesus, venha e siga-me. É um chamado para estarmos com Ele continuamente. É para nós termos uma vida de adoração, uma vida de devoção, uma vida de adoração, uma vida de leitura, de meditação na palavra. É importante nós estarmos reunidos como igreja do Senhor? Certamente. Mas será que é só isso? Irmãos, não negligencie o seu momento a sós com Deus, porque isso é extremamente importante. É fato que Daniel, ele só suportou tudo aquilo pela graça do Senhor. Mas é fato também que dentro da responsabilidade humana, se Daniel ele não tivesse os seus momentos a sós com Deus, tudo talvez seria diferente. Então não negligencie o aspecto pessoal. Se possível, crie uma rotina de oração, uma rotina para estar junto com o Senhor. A gente não tem rotina para tudo. Grande parte dos irmãos talvez tenha um horário certo para fazer as suas refeições.
talvez tenha um horário certo para tomar banho, talvez tenha um horário certo para fazer a sua prática esportiva. Por que não fazer da nossa vida devocional também uma prática constante, diária? Então, procure ter uma rotina a sós com Deus, ter um momento a sós com o Senhor. E uma vez estabelecido uma rotina, uma vez estabelecido um momento ali dentro da sua agenda, procure ser fiel a ela também, da mesma forma como também seja fiel ao seu Deus. Então, irmãos, se nós pensarmos, é algo que é extremamente importante na nossa vida a gente ter esse aspecto comunitário, mas também, certamente, é super importante nós termos o nosso momento a sós com Deus. Bom, mas sigamos. A cena 3, que vai do verso 12 ao verso 15, olha o que nós vamos ver. Agora, no palácio, os conspiradores vão acusar Daniel. Metade do plano já havia sido executado. Daniel já estava orando, eles já tinham visto Daniel, agora só faltava eles entregarem Daniel para o rei. Então, olha o que nos mostra o texto a partir do verso 12 até o verso 15. Olha o que o texto vai nos mostrar. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real e perguntaram ao rei, preste atenção, não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu, sim, o interdito está em vigor segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou em salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e disseram, lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Olha que situação. O decreto foi assinado, Daniel já havia orado, eles foram até o rei, entregaram Daniel, e agora o rei só tem uma alternativa, ele precisa eliminar Daniel. Foi ele que assinou o decreto. Bom, de fato, será que realmente o decreto ele poderia ser mudado? Alguns vão dizer que o decreto, sim, poderia ser mudado. Inclusive, se a gente olhar o livro de Esther, nós já estudamos aqui o livro de Esther, a gente vai ver lá no capítulo 1, a gente vai ver o contra-decreto, que era algo que revogava um decreto que estava em vigor. Mas não me parece aqui no texto que dentro desse contexto, aquele decreto, aquele interdito, ele pudesse ser mudado. Se não, observe comigo, pelo menos 4 vezes a gente vai ver essa afirmação de que a lei não poderia ser mudada. Lá no verso 8, por exemplo, no finalzinho, a gente vai ver, assim no documento, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Se a gente for um pouquinho mais adiante, lá no finalzinho do verso 12, o rei, quando reafirma aquilo que aqueles homens já tinham falado, o rei também fala, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E quando nós chegamos lá no verso 15, no finalzinho também, aqueles homens vão dizer, lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então, a gente vai ver pelo menos 4 vezes aqui a afirmação de que aquilo não poderia ser mudado. O rei, então, ele estava enrascado pelo próprio decreto que ele havia assinado. Ele mesmo assinou o decreto. E agora, como que ele sai dessa situação? Como será que ele consegue sair daquilo? Então, a gente percebe, se a gente olhar o verso 12, a gente vai ver que aqueles homens eles foram altamente estratégicos. No verso 12, a gente vai ver que eles chegam diante do rei e eles não falam diretamente, olha, Daniel está lá orando. Não é assim que eles fazem. Primeiro, a gente vai ver que eles chegam diante do rei e fazem uma pergunta. Lá no verso 12, a gente vai ver, não é verdade que o Senhor assinou um interdito?
e aí eles repetem tudo aquilo que já havia sido falado. Então eles chegam de forma super estratégica, eles não colocam ali de início que Daniel ele estava orando, que Daniel estava quebrando o interdito, que Daniel não estava fazendo a vontade do rei. Eles não colocam isso logo de cara, eles chegam de maneira estratégica, de maneira sorrateira. Primeiro, eles pedem que o rei lembre. Segundo, eles identificam ali, colocam para o rei que aquilo não poderia ser mudado. Então, só depois que o rei afirma que aquele interdito não poderia ser mudado, eles introduzem o nome de Daniel. Aí ele fala assim, realmente, a lei não pode ser mudada, e Daniel está lá orando. E agora, o que o senhor, ó rei, vai fazer? Aqui nós vemos que o rei, então, ele está numa enrascada. O próprio rei se tornou escravo da lei que ele mesmo havia assinado, o decreto que ele mesmo havia assinado. E ali no verso 14, nós vamos ver que o rei, então, ele faz uma tentativa de livrar Daniel, né? E aí o texto vai dizer que o rei, ele tenta livrar Daniel até o pôr do sol. Então, assim, o que tudo indica, me parece que tudo ocorreu no mesmo dia. Se a gente pensar ali que esse interdito, ele foi ali prescrito na parte da manhã, de repente, Daniel, ele foi flagrado orando ali na sua oração do meio-dia, se realmente ele fazia, assim como o Salmo lá 55 nos mostrou. E então, logo na sequência, esses homens vão até o rei, colocam a situação diante do rei, o rei passa todo aquele período da tarde na tentativa de, alguma forma, onde ele pudesse livrar Daniel. Esse rei passa, então, a tarde toda, não consegue uma forma, o texto vai nos mostrar que, então, esse rei encurralado, ele manda chamar Daniel. Então, antes da gente seguir, olha o que Greydanos, ele vai nos mostrar a respeito dessa situação. Greydanos, ele vai nos trazer um comentário, que é o seguinte, também há uma ironia no fato de o rei assinar uma lei que parece elevar-lhe ao estado semidivino, quando, na verdade, ela o obriga a fazer o que ele não quer fazer. Sua tentativa de reivindicar o poder absoluto, olha só, faz dele um fantoche dos seus funcionários e um joguete da sua própria lei. Então, o decreto que ele mesmo assinou, ele vira refém daquele decreto que ele mesmo editou. E aí a gente vai ver que o rei agora, ele está numa sinuca de bico. O que o rei faz? Será que o rei vai conseguir lidar com essa situação? Como será que ele vai fazer a respeito disso? De que lado ele vai ficar? Do lado da lei ou do lado de Daniel? E aí a próxima cena a gente já vai ver Daniel na cova dos leões, e é o verso 16 e o verso 18. O verso 16 e o verso 18, peço que os irmãos acompanhem, vai nos mostrar o seguinte: então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra, e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel, e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então, pensa na situação. Daniel não teve jeito, o rei mandou chamá-lo, mandou jogá-lo na cova dos leões, colocou-se uma pedra, essa pedra foi selada, ali uma espécie de um barro, uma espécie de uma cera, para que aquilo se fizesse como se fosse um lacre, de maneira que não pudesse ser violada, e ali foi colocado um distintivo do rei, um selo do rei. Não poderia ser violado aquele acesso à cova dos leões. Daniel não poderia, de dentro, ele tentar sair. Quem estava de fora não poderia entrar para salvar Daniel. Daniel estava abandonado naquela cova. Não tinha mais o que Daniel fazer. Daniel era um homem condenado à morte. E aqui mais uma aplicação prática para a gente. Não importa, irmãos, quanto tempo a gente tem na estrada, junto do Senhor.
Daniel certamente era um homem que tinha uma idade muito avançada. Se a gente pensar nesse cálculo de padaria, lá, cerca dos seus 85 anos, Daniel era alguém que estava sendo provado, mais uma vez. Não existe experiência com Deus que nos torne alguém à prova de prova, olha que interessante, que não nos torne alguém que não seja provado pelo Senhor. A qualquer momento nós podemos ser provados por Deus. Deus não tem compromisso com o nosso conforto. Os irmãos entendem isso, sim ou não? Nós não temos o direito de reivindicar a Deus uma vida extremamente confortável o tempo todo. Num momento ou outro, Deus ele pode nos provar. E observe o que o comentarista ele vai nos mostrar. O Dugd, olha o que ele vai nos mostrar a respeito disso. Olha, Deus não está compromissado em nosso conforto. Seu compromisso não é fazer com que nossa vida corra suave. Ele está compromissado em nos santificar e demonstrar a sua própria glória em e através de nós. E muito frequentemente, tal compromisso significa que ele submeterá seus vasos terrenos a pressões que certamente lhes estralhaçariam se a sua graça não fosse suficiente para nós. Então, olha que interessante. Deus não tem compromisso com o nosso conforto. Eventualmente, ele pode provar cada um de nós. E se não fosse a sua graça, isso seria algo horrível na nossa vida. Mas, constantemente, a graça do Senhor tem estado sobre a vida de cada um de nós. Bom, aqui, então, nós temos o ponto mais alto do texto. Daniel na cova dos leões, trancado. Se fosse um filme agora, o roteirista iria escurecendo a tela. De repente, começaria a tocar aquela música suave, triste, aquele clima de suspense no ar. O que será que vai acontecer de Daniel nesse momento? O que será que vai acontecer com Daniel? Bom, o autor aqui, o autor bíblico, seja ele Daniel, ou seja o autor que for, não existe um consenso a respeito disso, mas o autor ele vai trazer para a gente a resposta para esse nosso questionamento. Mas ele faz isso, olha que interessante, colocando um holofote em 3 contrastes. Ele vai mostrar para a gente pelo menos 3 contrastes, conforme nós veremos a partir de agora. E o primeiro contraste que o texto ele vai trazer para nós é o contraste entre Dario e Daniel. Olha só que contraste, os versos 18 ao 23. Eu vou pedir que os irmãos acompanhem a leitura comigo. Os versos 18 até o verso 23, olha o que o texto ele vai nos mostrar. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-los dos leões? Daniel respondeu: que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Olha que contraste, olha que interessante. Quem era o rei? E quem era Daniel? Dario era o rei. Dario era alguém de muitas posses, extremamente poderoso. Ele tinha à sua disposição tudo que o dinheiro podia comprar, tudo que o poder podia lhe oferecer. Ao contrário de Daniel, que estava largado dentro de uma cova, sozinho, junto dos leões, fadado à morte. Mas observa que o cair da manhã vai nos apontar a diferença entre um e outro. A gente vai ver que o rei chega
triste, desolado, após passar a noite inteira com sono, ou, na verdade, com insônia, sem poder dormir, sem pregar o olho, ao passo que Daniel parece dar um grito, um brado de vitória, todo feliz, ele vai dizer que o rei viva eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo que me livrou. Olha que diferença. Irmãos, não é o dinheiro, não é o poder que vai nos trazer a paz, que vai nos trazer a tranquilidade. A paz, ela vem através da presença de Deus na nossa vida, através da companhia do Senhor, caminhando com a gente dia após dia. Vem através da presença do príncipe da paz, o príncipe da paz caminhando com a gente, conforme nos mostra o texto lá de Isaías, no capítulo 9. Tem coisas que o dinheiro não compra, irmãos. Às vezes a gente acaba com a nossa vida correndo atrás de um objetivo, que quando a gente chegar lá naquele objetivo, a gente vai ver que não valeu a pena. Sabe quando a pessoa, ela sai atropelando tudo, em busca de uma carreira, em busca de um objetivo, chega lá, ela vê que perdeu saúde, vê que perdeu a família, vê que perdeu a sua comunhão com Deus. Tem coisas que às vezes não vale a pena, irmãos. Daniel não tinha nada e ele passa uma noite na presença do anjo do Senhor, e a gente já vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Mas coloque isso no seu coração, a verdadeira paz, ela resulta do favor de Deus sobre a nossa vida e da companhia de Deus conosco. Ela vem através da presença do príncipe da paz. E a gente tem mais um contraste aqui, o contraste entre Daniel e os seus opositores, é o que está no verso 24, mas eu vou beber uma aguinha primeiro. Então, a gente falou sobre o contraste entre Dario e Daniel, agora o contraste entre Daniel e os seus opositores. É o verso de número 24, e eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura atentamente. Olha o que diz o texto. O rei deu uma ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Olha que contraste, consegue perceber a diferença? Enquanto Daniel ficou lá juntinho dos leões, né, alguns vão até brincar, deitadinho, na pata traseira, fazendo aquele carinho, tratando o leão como se fosse um gatinho. Os seus adversários, aqueles que acusaram Daniel, eles entram na cova e nem chegaram ao fundo, e já haviam sido estraçalhados por aqueles leões. Olha que contraste, irmãos, que contraste. Essa questão de alguém acusar outra e ela mesma acabar entrando naquela condenação que ela requereu de uma outra pessoa, isso era um costume no Antigo Testamento. Por exemplo, na verdade não o comentarista, né? Na verdade até o texto lá de Deuteronômio, no capítulo 19, a gente vai ver que isso era algo bem comum. Então, Deuteronômio, lá no capítulo 19, os versos 16 a 20, ele vai dizer o seguinte, olha, quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para acusar de alguma transgressão, então os dois homens que tiveram a demanda se apresentarão diante do Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes examinarão o caso com cuidado, preste atenção, e se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, agora, receberá o castigo que tinha em vista para o seu irmão, e assim exterminarão o mal entre vocês, para que os que ficarem ouçam, temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de vocês. Então era um costume, quem acusasse o coleguinha, se o coleguinha fosse visto como inocente, aquela pessoa pagaria aquela pena que ele havia requerido do seu amiguinho, do seu coleguinha. Olha o que o comentarista Wood, ele vai falar sobre essa situação dos filhos, né, da família ali do acusador também sofrerem o dano. Olha o que o Wood ele vai nos mostrar a respeito disso. Olha, que mulheres e filhos eram punidos
bem como os homens culpados, estava de acordo com o costume persa. Amiano Marcelino declara: as leis entre eles, os persas, são formidáveis, pelas quais, por causa da culpa de um, todos os parentes pereciam. Então era um costume, irmãos, naquela época. Se alguém acusasse o próximo, ele poderia, se fosse constatado que ele estava ali mentindo, ele poderia receber a penalidade que ele estava requerendo ali do seu próximo. Da mesma forma como a sua família também seria penalizada se fosse constatado ali aquilo fosse uma mentira. Então, a gente vai ver aqui que esses homens, então, eles são estraçalhados, né? Eles são devorados ali pelos leões, e aqueles homens, então, eles acabam recebendo a penalidade que eles haviam requerido para Daniel. Bom, tem um terceiro contraste aqui, que eu gostaria de ver com os irmãos também. A gente viu o primeiro contraste entre o rei Dario e Daniel. O segundo contraste a gente viu entre Daniel e os seus opositores, né? E agora a gente vai ver o contraste entre o rei Dario e o Deus de Daniel. Olha o que vai nos mostrar do verso 25 até o 27. Verso 25 até o 27. Quase até no finalzinho a gente já está caminhando para o final. Olha o que nos mostra o texto. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Olha que interessante. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Olha que interessante. Lembra como nós iniciamos esse capítulo? O rei, ele escreve um decreto ou um edito aonde ele seria ali uma espécie de Deus. As pessoas teriam que orar a ele. Ele seria uma espécie de intermediário entre as pessoas e os seus deuses. E olha que ironia, como que esse capítulo ele termina. O mesmo rei agora escreve um outro decreto, reconhecendo que o Deus de Daniel, que é o Deus verdadeiro, reconhecendo que o Deus de Daniel, que é o Deus poderoso, é aquele Deus que nós vimos aqui, lá de Apocalipse, no capítulo 4, a gente vai ver, então, que o rei, ele reconhece que o próprio Deus de Daniel é quem é o Todo-Poderoso. E aqui a gente vai ver, olha que interessante, que isso vai mostrar para a gente. Olha a ironia, que o cumprimento ou a saudação que o rei constantemente recebia, ele vai usar ali no próprio texto que ele usa para escrever o decreto. Lembra da saudação? Toda hora alguém chegava para o rei e falava que o rei viva eternamente, que o rei viva eternamente. E a ironia é que ele escreve no seu decreto que o Deus vivo, porque ele, né, o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O Deus de Daniel, aquele que está sentado no trono, aquele que é todo-poderoso, aquele que nós louvamos aqui nessa noite, aquele que nós temos adorado, esse é o Deus vivo, ele que permanece para todo sempre. Essa hora não deve existir nem mais os ossos de Dario, mas o nosso Deus está no mesmo lugar, assentado no seu alto e sublime trono, da onde irá julgar vivos e mortos, aonde irá julgar pessoas de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações. É ele que é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso Deus, amém, irmãos? Louvado seja o Senhor por isso. O rei só tinha poder porque Deus lhe deu. Jesus ele vai afirmar isso lá diante de Pilatos, em João capítulo 19. Nenhuma autoridade é constituída se não for instituída por Deus. É o texto lá de Romanos, no capítulo 13, o verso 1. Bom, e aqui a gente vai chegando o finalzinho do nosso texto, mas tem algo extremamente importante que nós precisamos nos atentar aqui nesse texto. Se de repente alguém
Às vezes acontece, a gente está meio distraído, né? Se por acaso você perdeu qualquer parte do sermão, não tem problema. Mas eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso aqui, porque se você deixar de ver isso aqui no texto, você certamente vai ler o capítulo 6 de Daniel em vão. Vocês me dão 5 minutinhos? Eu vou só beber uma aguinha e nós vamos para essa parte aqui, que é extremamente importante. Amém, irmãos? Esse é um texto muito conhecido, né? Os irmãos já devem ter lido e relido esse texto várias vezes. Mas olha que interessante. Um leitor atento de Daniel 6, certamente já deve ter lido esse texto, e se a gente meditar sobre o que o texto fala, se a gente pegar, né, e trazer para a nossa vida cotidiana, trazer para, não vai sair a palavra, né? Mas se a gente tentar contemporaneizar, não vai sair. Mas se a gente trazer para os nossos dias, e a gente pensar o que tem acontecido com nossos amados irmãos, não só hoje, mas durante toda a história, desde lá dos apóstolos até hoje, e a gente pensar, por que Daniel, embora a história tenha sido uma história tão dura, uma história tão difícil, ela foi uma história que teve final feliz. E por que será que nem sempre acontece isso com nossos amados irmãos? Na verdade, se a gente pensar, para cada Daniel, a gente vai ter centenas de nossos irmãos anônimos que morreram. Muitos, como Daniel, morreria, comidos, engolidos por leões. Outros, queimados vivos, feitos tochas para iluminar a cidade, lá no 1º século. Quanto dos apóstolos que foram mortos de forma violenta? Se a gente lembrar de Estevão, foi apedrejado. Pedro, a história vai dizer que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Alguns vão dizer que o próprio João, ele foi queimado vivo, né? Não se há um consenso, mas a gente vai ver que até os apóstolos, eles morreram de maneira horrível. Então, qual que é a resposta para isso? Será que tem uma resposta? Quando a gente olha para Daniel, Daniel foi livre, recebeu livramento, não morreu. Será que esses nossos irmãos anônimos, será que eles são menos importantes ou foram menos fiéis que Daniel? Ou será que Daniel é melhor do que eles foram? Na verdade, isso não aconteceu só no passado, até hoje nós temos quantos irmãos têm morrido nas mãos do Estado Islâmico, ou de muitas culturas opressoras, né? muitas nações opressoras, muitas culturas que não pactuam com a nossa fé. Qual que é a resposta? Será que tem uma resposta? Irmãos, eu gostaria muito de dar uma resposta para os irmãos a respeito disso. Aquele dia que a gente estiver diante de Deus, a gente pergunta. Mas tem um fato que é extremamente importante aqui no texto, que muitas vezes a gente lê e não se atenta. Esse texto, ele não é sobre Daniel. Existe um personagem que aparece aqui no texto, lá no verso 22, quando o rei, ele chega perto da cova e ele pergunta, Daniel, você está vivo? Será que o seu Deus pôde livrar? Olha o personagem que aparece lá no verso 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Esse personagem que para muitos seria algo estranho, seria uma incógnita. O anjo do Senhor aparece e livra Daniel. Esse personagem que a gente vai ver ele aparecendo em diversos textos bíblicos, um anjo que é diferente dos demais, um anjo que tem poderes divinos, um anjo que recebe adoração, algo que anjo não recebe, conforme a gente vê lá em Apocalipse. Mas esse anjo específico, esse ser divino, que lá no capítulo 3, alguém diz que ele parece o Filho dos deuses, que é o próprio Senhor Jesus. É sobre ele que o texto fala, é sobre ele que o texto aponta. Se não, observe comigo o que do Guide ele vai nos falar a respeito disso. Olha que interessante. O texto fala sobre Jesus, do início ao fim. Olha o que do Guide ele vai nos mostrar. Preste atenção, porque isso aqui, irmãos, se perdeu qualquer parte do sermão, os irmãos estão perdoados.
Mas não perca isso aqui, porque isso aqui é o coração de tudo, irmãos. Olha que interessante. Como Daniel, Jesus foi falsamente acusado pelos seus inimigos. Olha que semelhança. E trazido diante de quem? Do governador, não foi Dario, mas foi diante do governador Pôncio Pilatos, que procurou sem sucesso livrá-lo do seu destino. Lembra ele lavando as mãos? Sim ou não? E aí a gente vai ver, ele segue, tentou livrá-lo do seu destino, antes de entregá-lo a uma morte violenta, assim como Daniel também receberia se não fosse o anjo do Senhor. E aí ele segue, como Daniel, Jesus foi condenado à morte, e o seu corpo foi colocado numa cova selada, para que a situação não pudesse ser mudada por intervenção humana. A provação de Jesus foi ainda mais profunda que a de Daniel. Contudo, ele não meramente sofreu a ameaça de morte, mas passou pela morte. Não havia nenhum anjo para confortá-lo, como houve com Daniel, com a presença de Deus. Não houve nenhum anjo para confortá-lo com a presença de Deus em sua cova. Pelo contrário, ele foi deixado nas trevas, totalmente só e abandonado por Deus, sofrendo o destino que nós, culpados, merecíamos. Seu corpo foi deixado numa tumba, nas frias garras da morte, por 3 dias antes de o anjo finalmente aparecer para remover a pedra. Olha que interessante, irmãos, o texto do início ao fim, ele vai apontar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sobre ele, o anjo do Senhor, esse personagem que aparece, uma aparição assim tão rápida, mas que de forma implícita a gente vai ver o texto inteiro apontando para ele. E é ele, irmãos, quem sofreu a morte que nós deveríamos sofrer. É ele quem foi largado lá na sepultura e só 3 dias depois ele ressuscita. Ele, ao contrário de Daniel, que ficou apenas um dia, ele não só recebeu a morte, mas ele, durante 3 dias, ele fica ali abandonado até que o anjo, um outro anjo, não o anjo do Senhor, mas um anjo com um artigo indefinido, vai anunciar que ele ressuscitou. Mas não apenas a morte do Senhor Jesus, ela foi mais terrível e mais profunda que a de Daniel. A gente vai ver, do Guide, ele vai mostrar para a gente também que a sua exaltação foi muito maior que a de Daniel. Olha o que do Guide ele vai colocar para a gente. Além do mais, quando Jesus saiu vivo da tumba, quando o dia amanheceu, naquele primeiro domingo de Páscoa, ele trouxe consigo o selo da absolvição de Deus, não somente para si mesmo, mas para quem? Mas para todo aquele que a ele se juntarem pela fé. Quando Daniel saiu da cova dos leões, ele saiu sozinho. Ninguém mais foi salvo pelo livramento de Deus dado a ele. Mas quando Jesus saiu daquela tumba, ele saiu à frente de uma grande multidão de pessoas que foram redimidas da cova pela sua morte. Todo aquele que crer em Jesus receberá o mesmo veredito da corte celestial que ele recebeu, pois sua retidão será contada com a deles. Por causa da obra de Cristo, em lugar do seu povo, o juiz divino dirá: inocente, você está livre. Agora também podemos encontrar o favor de Deus pela cruz de Cristo. Então, não somente a morte de Jesus, ela foi muito mais terrível do que a de Daniel, como também a vitória de Cristo, a exaltação dele foi muito mais sublime que a de Daniel. O texto é sobre eles, irmãos. O texto é sobre ele. Cristo Jesus, aquele que veio redimir os nossos pecados, aquela linha invisível que vai de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia inteira é sobre ele. Esse capítulo é sobre ele. Que ele permaneça nos nossos corações, que ele seja o nosso companheiro diário, que a gente mantenha uma vida junto dele, dia após dia, fiéis, constantes, assim como Daniel ele foi. E para a gente fechar, irmãos, o último versículo, não tem como eu me prolongar mais, eu juro que é o último. O texto vai mostrar que Daniel ele prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Talvez seja a mesma pessoa, alguns vão dizer que aqui seria que ele prosperou no reinado de Dario, ou seja, no reino de Ciro,
ou persa. Não vamos entrar nesse mérito, mas uma coisa é fato, irmãos. 85 anos, nosso cálculo de padaria, ele já tinha uma idade extremamente avançada. E ele continuou durante muito tempo ali no reinado do rei Ciro, no reinado de Dario. A gente vai ver que Daniel, ele não voltou mais para casa. Aquela foi a vida de Daniel. Não tem mais nenhum texto que vai falar sobre Daniel, sobre a vida de Daniel. Não vai ter mais nenhuma narração sobre a vida dele. A vida dele foi aquela. Ele viveu peregrino, assim como nós, assim como cada um de nós. Nós somos peregrinos nesse mundo. Nós só iremos para a nossa verdadeira nacionalidade quando Cristo Jesus ele voltar para buscar a sua igreja. Mas aqui, nós somos, nas palavras de John Bunyan, conforme nosso reverendo colocou, nós somos peregrinos, apenas peregrinos. E conforme Ronaldo Lidório, ele nos mostra, nosso desafio é viver no reino dos homens, com os valores do reino dos céus. Que a gente siga peregrinando nessa nossa jornada aqui nesse mundo e que sejamos fiéis, íntegros, que nós sejamos constantes na nossa vida de oração, na nossa devoção a esse Deus que fez tudo por nós. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém.